o fundamental é o seguinte: a análise de conjuntura é um exercício teórico e prático de interpretação da realidade para intervir na realidade. Vamos explicar nesse vídeo o que é análise de conjuntura. Se você está curioso para saber sobre como funciona a realidade política, econômica, social do país e do mundo, você precisa saber fazer uma boa análise de conjuntura. E nada melhor do que começando pelo básico, saber o que significam essas palavras, né? Então vamos fazer um pouco aqui o exercício de entender o que é esse termo, como ele funciona e para que ele pode ser aplicado, tá certo? Vamos direto ao ponto. Análise de conjuntura. Análise significa, vem de uma palavra do grego que significa dividir em partes. Dividir em partes. Para que isso? Para conhecer determinada coisa. Então, desde o início do pensamento científico, já foi possível entender que era importante decompor determinado processo, determinada coisa, para se entender essa coisa. No início do pensamento científico, era necessário, até hoje é necessário, você decompor determinado processo, determinada coisa, a anatomia de um animal, de uma planta, para que você possa ter noção de como essas partes se articulam em um conjunto. E daí vem a ideia de conjuntura. O que significa um conjunto? Essa palavra vem do latim conjunto. Conjuntura seria a forma como determinadas partes se articulam em um momento dado. Então, analisar a conjuntura é analisar como determinados componentes estão funcionando em um tempo, em um momento determinado. Letra tá feia, mas dá para entender. Em um T determinado, em um tempo determinado, em um momento. Então, é muito comum, né? Você vai encontrar na literatura, em livros, alguma coisa assim, pessoas que vão falar de conjuntura e usar esse mesmo termo, e pode usar outros termos correlatos, como momento atual, ou uma palavra também que eu gosto muito, situação, ou situação concreta. Então, a análise de conjuntura é isso, é você entender a realidade a partir da análise dos seus componentes. Mas não significa só compreender cada um desses componentes de uma maneira isolada, significa tratá-los de uma maneira conjunta. Ou seja, entender como eles funcionam em uma unidade, em uma totalidade. É isso que é a análise de conjuntura. Então, se você quer saber a realidade do país, como esse país funciona, a gente precisa entender as partes, né, da realidade política desse país, da sua formação social, econômica, para que a gente tenha uma ideia de que país é esse, de que Brasil é esse que a gente está tratando. Então, fundamental para a gente entender essa primeira noção, que é entender as partes e depois analisá-las em seu conjunto. Então, há duas operações na análise de conjuntura. Uma, conhecer as partes, e a outra, tratá-las em seu conjunto. Como elas estão funcionando. As partes, isoladamente, elas não têm a capacidade de explicar o todo. As partes, elas só ganham um sentido real e mais profundo se é possível entendê-la na sua forma sistêmica, como ela está trabalhando e produzindo efeitos em relação às outras. Então, a análise de conjuntura sempre é uma análise relacional. Ela relaciona componentes, como no corpo. Nós temos o cérebro, nós temos o coração, nós temos os pulmões, a pele, os ossos, né, todos os nossos órgãos, e eles só ganham sentido se estão no conjunto. Senão, ele simplesmente é só um objeto ou uma parte que pode ser analisada, mas não pode ser compreendida de uma maneira sistêmica. Então, ao analisar o corpo, a anatomia
de um determinado animal, do nosso corpo, a gente precisa entender como esse órgão está funcionando no seu conjunto e em relação aos outros órgãos e às outras funções. E isso cria uma totalidade, que é a totalidade desse ser, um ser humano, um animal, uma planta, o que for. Nas análises de conjuntura da realidade política e econômica, a mesma coisa. Nós temos, por exemplo, analisando a estrutura da República, nós temos divisão de poderes, nós temos o executivo, o legislativo, o judiciário, 3 esferas de governo, a União, os estados e os municípios. Nós temos uma complexa rede de instituições. Isso compõe o sistema republicano brasileiro, por exemplo. E entendê-los separadamente é importante entender suas regras, as regras de cada um dessas componentes, mas para entender a conjuntura, o conjunto, é preciso que a gente consiga relacioná-los, entender a interação entre esses diferentes componentes. E a análise de conjuntura serve para isso. Ampliando um pouco mais, se a gente for fazer uma análise de conjuntura uma abrangência mais ampla, entendendo a realidade do país aí, considerando não apenas a esfera política, mas a esfera econômica, a esfera social, a esfera ambiental, nós vamos ter outros componentes. Então nós vamos relacionar, por exemplo, determinada correlação de forças dentro do Congresso Nacional, do Judiciário, com o desmatamento da Amazônia, com determinada forma como se aplica uma política pública, como os direitos e garantias fundamentais são ou não respeitados. Então já é uma interação entre outros elementos. A interação, por exemplo, da organização do povo em seu conjunto, de como a sociedade civil, suas instituições estão funcionando, para além da esfera essencialmente do Estado e da representação política, como a política também está sendo processada na sociedade, nas suas instituições. Aí, a saber, os sindicatos, os movimentos sociais, os movimentos estudantis, a academia, a universidade, enfim, os formadores de opinião, os meios de comunicação. Então, esse conjunto, né, seria mais amplo, porque analisa a realidade como um todo, né? Então, uma análise de conjuntura sempre é isso. Sempre é você precisar a abrangência do que você quer construir, né, da análise que você quer construir, e a partir daí entender quais elementos devem ser considerados, né, nessa análise. Também não adianta fazer uma abrangência muito grande da análise se você quer verificar, por exemplo, a realidade local. Claro que a realidade local sempre é influenciada pela totalidade, inclusive pelas relações internacionais. Mas para os objetivos de uma análise de conjuntura, que é a intervenção direta na realidade, como a gente vai tratar em outra oportunidade, nós temos de entender que precisamos delimitar algumas partes para poder fazer a análise. Senão ela fica abrangente demais e ela não vai dar conta de nos informar sobre o que se deve fazer. E esse é um outro elemento fundamental da análise de conjuntura. Para que se quer fazer a análise de conjuntura? Se quer fazer a análise de conjuntura para intervir na realidade. Se uma análise de conjuntura que não pretende a intervenção na realidade, geralmente ela é muito frágil, né? Ela vai considerar aspectos muito amplos, ela vai, às vezes, desviar para o teoricismo absurdo, para um nível de abstração muito grande, e não vai conseguir captar as necessidades do momento, as contradições do momento. Estou falando um punhado de coisas aqui, a gente vai discutir isso melhor em outras oportunidades. Mas o fundamental é o seguinte: a análise de conjuntura é um exercício teórico e prático de interpretação da realidade para intervir na realidade. Então, um dos componentes fundamentais é que a análise de conjuntura ela é um dos momentos onde o ator político, o ator social ou o ator econômico. Que ator é esse? Ator é o sujeito da realidade, é o sujeito da conjuntura, é o que intervém na conjuntura. Então, o ator reflete sobre a realidade, esse sujeito reflete sobre o que
ele quer procurar seus objetivos, e para definir suas estratégias de intervenção, ele precisa analisar a realidade, ele precisa saber como essa realidade está se comportando, quais são os outros atores envolvidos, qual é a correlação de força entre esses atores, de que maneira as forças estão sendo posicionadas, que hierarquia existe entre elas, enfim, e um conjunto de outros elementos que a gente vai também tratar um pouco mais. Mas fazendo aqui um sobrevoo sobre o tema, em síntese é isso: a análise de conjuntura, ela é feita pelo ator, ela é feita por quem intervém na realidade para intervir na realidade. Ela não é um discurso político, evidentemente. O discurso político já é a intervenção. O discurso político já é um ator em situação, no momento, na conjuntura, declarando algo que faça sentido para a sua tática, declarando algo que faça sentido para intervir na realidade, né? Por exemplo, se um presidente fala que vai aumentar ou diminuir a taxa de juros, ele não está fazendo, e tentando justificar isso de alguma maneira, ele não está fazendo uma análise de conjuntura, ele está fazendo um discurso político. A análise de conjuntura possivelmente foi feita anteriormente para avaliar se aquele momento era o momento de fazer essa declaração. Então, ao fazer a declaração, já intervém, já é uma forma de se posicionar na conjuntura e mover as forças, captar apoio, definir campos de apoio e, com isso, levar adiante sua estratégia. Então, a análise de conjuntura não é discurso político, a análise de conjuntura é um exercício prático de verificação de como está ocorrendo os acontecimentos, como esses acontecimentos estão interagindo e influenciando, e de que maneira se pode navegar e se pode intervir nesse ambiente, né? Então, a análise de conjuntura basicamente é isso. Então, analisando aqui, analisando, dividindo as partes aqui, em síntese, a gente pode ter essa primeira noção.